Eu acho que exato, só 4, né. Então tá bom, gente. Vamos lá com a graça de Deus, mais uma vez reunidos, buscando a Deus de todo o coração, com todo amor, com toda ternura, a esse Deus a que amamos de todo o coração. Estamos procurando amá-lo de todo entendimento, de toda sabedoria e, com a graça de Deus, aprender a amá-lo de toda a alma. Portanto, minha gente, a esse Pai maravilhoso, rendemos graças, aplicamos o nosso amor incondicional, porque é um Deus de graça, de amor. E temos que aprender a amar a nós mesmos, ao nosso semelhante e a Ele de todo o coração. A esse Pai que nos ofereceu e nos deu a lei a ser vivida, para que não haja crimes e imoralidades entre irmãos, nos deu a graça do divino mediunismo, na Bíblia chamada Espírito Santo, essa graça divina que permite o intercâmbio entre dois planos da vida. Nos enviou o Cristo modelo, o exemplo de comportamento, este nosso irmão maior, este doce, meigo e amado e amoroso irmão, a expressão viva do próprio Deus, passou uma vida exemplar, ensinando-nos a viver a lei, a cultivar os dons e a vivenciar Deus. A esse Pai de amor e bondade, temos que dizer: Senhor, te somos gratos em tudo. Gratos em tudo, Senhor, temos que dizer, porque tudo vem de Ti, começando por nós que derivamos de Ti, através de Sua emanação poderosamente cheia de amor. Aquele que Te representa, Senhor, na nossa galáxia, o chamado Jeová, o patriarca tribal de Israel, ao profeta Elias, o Espírito por quem Deus entregou a lei, a poesia Deus, o Evangelho eterno. A Jesus, o divino amor, o divino mestre, o Filho amado Jesus, de todo o coração. O amigo João, o evangelista e toda a mensageria divina. Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais, espíritos, amigos, companheiros de caminhada, Sócrates, o Gandhi, Maria Conga, Maria Madalena Nero, a bondosíssima e humilde legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, anjos da guarda, guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho. Oremos. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou todo e a parte, eu é que é tudo em faixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação e respiro na minha obra, sendo toda e a fração. Estou em vossas profundezas sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. E depois a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim.
De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis para minhas glórias termos. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente, sempre fui e serei vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade unidos a mim tereis em mim a glória e liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Se alguém quiser dar passagem para o guia protetor, mentor, amigo, para dar uma saudação. Wanda, viu alguma coisa? É, uma luminosidade azul muito intensa sobre todo o ambiente nosso e espalhando para as outras situações, mas inclusive essa luminosidade azul muito intensa indo para todos os lares de todos que fazem parte do nosso grupo de orações e expandindo aos familiares, foi expandindo, uma coisa muito bonita. Agora, o interessante, Leninha, que eu não sei o que significa, mas é muito bonito, acima de toda essa luminosidade, tem um triângulo com um olho olhando tudo isso, olhando. É um triângulo com um olho só, não são dois olhos, não é um rosto nem nada. Um único olho olhando atentamente, como se ele tivesse analisando, como se tivesse, sei lá, Sonda. fiscalizando tudo. Não sei o que é, Liminha. Esse olho é um olho místico, é um olho iniciático, é o olho adotado pela maçonaria, inclusive no dólar americano, esse símbolo maçônico, o triângulo representa a sabedoria de Deus. Esse olho é chamado olho onividente. É a manifestação de Deus que tudo vê, tudo sonda, e sonda de modo profundo. A cor azul é a primeira das cores. A cor azul representa ciência e santidade. É isso daí, minha irmã. Ai, É que... o olho divino que sonda tudo e a todos. Portanto, está sob a sua tutela, a sua visão. É aquela mesma águia que você muitas vezes a vê de cima do alto, mas com aquela sua visão profunda, monitorando, guiando, protegendo. eu não conhecia nada de maçonaria, mas eu tinha a impressão de que era o olho divino nos analisando, né? Se você pegar aquelas notas de US$ 10.000 que você tem guardadas aí, você vai ver que tem um triângulo com olho. Eu vou tentar conseguir uma para verificar. Muito obrigada. E lá no colchão, naquele buraco que você tem no colchão. Puxa vida, eu vou ter que pegar todos os meus ancestrais para ver se alguém guardou, viu? Aquele pessoal que veio lá da Europa tinha aquelas notas imensas de dólar, né? Mas eu não É, tenho nenhuma, é uma pena. Graças a Deus. é isso aí. Obrigada. Mais alguma coisa? Não, só esse azul muito intenso, muito bonito, cobrindo todos os ambientes e expandindo, e esse triângulo com a visão, mais nada, Lininha, graças a Deus. Arlete?
Então, agora está dando ainda o retorno? Graças a Deus, nada vile, minha. Guilherme, você viu alguma coisa? Tá O meu certo. está dando retorno, Guilherme? O meu tá bom? Ah, então tá bom. Qualquer coisa me avisa, tá? Que eu esqueci de desligar também. E graças a Deus, Graças a Deus. o amor divino invadiu todo o campo de trabalho. Aquela luz, aquele amor, aquilo que bateu fundo no coração, aquela manifestação de Jesus, com aquele seu olhar divino sobre todos nós, como agora está aí presente. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos que participam conosco, nos honrando com a presença. Então, hoje nós vamos estudar. Vocês estão lembrados que nós estamos estudando os livros apócrifos, né? Sim. Se lembram quais foram os livros que nós já estudamos? Não. Macabeus, Judite, Tobias. Macabeus 1 e 2, né? É. Hoje nós vamos estudar a história de Susana, a história de, de Bel e o Dragão, que fazem parte do livro de Daniel, que foram considerados apócrifos, esses 2 capítulos, e o livro de Baruque. Então, vamos começar com a história de Susana. São 2 capítulos pequenos. Inclusive, se vocês forem olhar no livro de Daniel, o livro de Daniel encerra no capítulo 12. As Bíblias adotadas pela Igreja Católica, elas vão até o capítulo 14. O capítulo 12 termina o livro é adotado pelos livros dos protestantes, né, os evangélicos. O capítulo 13 e o capítulo 14, eles têm esses 2 capítulos acrescidos. Então, vamos lá. A história de Susana. Havia um homem que habitava em Babilônia, cujo nome era Joaquim, o qual casou com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, formosíssima e temente a Deus. Porque seus pais, como eram justos, tinham instruído a sua filha segundo a lei de Moisés. Ora, Joaquim era muito rico e tinha uma horta jardinada junto de sua casa. Os judeus concorriam a ele porque era o mais respeitável de todos. Naquele ano, tinha sido constituídos juízes 2 velhos dentre o povo, aqueles de quem o Senhor falou, quando disse: a iniquidade saiu de Babilônia por meio de velhos que eram juízes, os quais pareciam governar o povo. Frequentavam estes a casa de Joaquim, e iam ter com eles os que tinham pleitos para julgar. Ao meio-dia, quando o povo se tinha retirado, Susana entrava e passeava no jardim de seu marido. Estes velhos viam-na entrar e passear todos os dias e conceberam uma ardente paixão por ela. Perverteram seu sentido, voltaram os seus olhos para não verem o céu e nem se lembrarem dos juízos justos de Deus. Eles, pois, estavam ambos feridos do amor de Susana, mas não declararam um ao outro a sua paixão, porque se envergonhavam de descobrir um ao outro a sua concupiscência, tendo cada um intenção de corromper Susana. Assim eles observavam todos os dias com grande cuidado o tempo em que a poderiam ver. Um dia, pois, disse um ao outro: vamos para casa, porque são horas de almoçar. Tendo saído, separaram-se um do outro, mas tornando logo cada um a vir, encontraram-se de novo no mesmo lugar.
Depois de se terem perguntado mutuamente a causa, confessaram a sua paixão e então, de comum acordo, fixaram o tempo em que a podiam encontrar só. Atentado dos velhos que acusavam Susana. Aconteceu, pois, que, aguardando eles uma ocasião oportuna, entrou ela, como tinha de costume, acompanhada somente de duas donzelas, e quis banhar-se no jardim, porque fazia calor. Não se encontrava então ali ninguém, senão os dois velhos que estavam escondidos e a contemplavam. Disse, pois, Susana às donzelas: Trazei-me os óleos e os perfumes e fechai as portas do jardim, pois quero banhar-me. Elas fizeram o que lhes tinha mandado, fecharam as portas do jardim e saíram por uma porta escusa para trazerem o que lhes tinha mandado. Não sabiam que os velhos estavam dentro, escondidos. Logo que as donzelas saíram, levantaram-se os dois velhos, correram para ela e disseram-lhe: Eis, então, estão fechadas as portas do jardim. Ninguém nos vê e nós ardemos de paixão por ti. Rende-te, pois, ao nosso desejo e entrega-te a nós. Porque se recusas, daremos testemunho contra ti, dizendo que estava contigo um jovem e que foi por isso que despediste as donzelas. Ao ouvir isto, Susana gemeu e disse: De todas as partes me vejo cercada de angústias, porque se eu fizer o que vós desejais, incorro na morte. E se não o fizer, não escaparei das vossas mãos. Porém, melhor é mim cair em vossas mãos sem cometer o mal do que pecar na presença do Senhor. Imediatamente deu Susana um grande grito. Os velhos também gritaram contra ela. Um deles correu à porta do jardim e abriu-a. Os criados da casa, tendo ouvido gritar no jardim, correram lá pela porta escusa para verem o que era. Depois que os velhos falaram, ficaram os criados sumamente envergonhados, porque nunca tal coisa se tinha dito de Susana. Julgamento e condenação de Susana. Amanheceu o dia seguinte, e tendo vindo o povo à casa de Joaquim, seu marido, vieram também os dois velhos, cheios de iníquos pensamentos contra Susana, para lhe fazerem perder a vida. Disseram diante do povo: Mandai buscar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E logo a mandaram buscar. Ela veio, acompanhada de seus pais, seus filhos e de todos os seus parentes. Ora, Susana era por extremo delicada e de uma formosura extraordinária. Então aqueles malvados mandaram-lhe descobrir o rosto, porque estava velada, para se fartarem ao menos assim com a vista de sua beleza. Entretanto, choravam os seus e todos os que a conheciam. Então aqueles dois velhos, levantando-se do meio do povo, puseram as suas mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, chorando, levantou os olhos do céu, levantou os olhos ao céu, porque o seu coração tinha uma firme confiança no Senhor. Os velhos disseram: Quando nós passeávamos sós no jardim, entrou esta mulher com duas donzelas, fechou as portas do jardim e despediu as donzelas. Então um jovem que estava escondido foi ao seu encontro e pecou com ela. E nós, que estávamos a um canto do jardim, vendo esta maldade, corremos para ele e os vimos estar ambos neste ato. A ele não o pudemos apanhar, porque era mais forte do que nós. E tendo aberto a porta, escapou-se correndo. Mas tendo nós apanhado esta, perguntamos-lhe que jovem era aquele, mas ela não nos quis dizer. Deste sucesso somos nós as testemunhas. Todo o ajuntamento lhes deu crédito, como os velhos e os juízes do povo, e eles a condenaram à morte. Então Susana exclamou em alta voz e disse: Deus eterno, que penetras as coisas escondidas, que conhece todas as coisas, ainda antes que elas aconteçam, tu sabes que eles levantaram contra mim um falso testemunho. E eis que morro,
sem ter feito nada do que eles inventaram maliciosamente contra mim. E o Senhor ouviu a sua oração. E quando a conduziam à morte, suscitou ao Senhor o Santo Espírito num jovem chamado Daniel. Esse Daniel é o profeta Daniel, tá bom, gente? O qual gritou em alta voz, dizendo: Eu estou inocente do sangue desta mulher. E tendo-se voltado para ele, todo o povo disse-lhe: Que quer dizer essa palavra que tu acabas de proferir? E ele, pondo-se em pé no meio de todos, disse: É possível, filhos de Israel, que sejais vós tão insensatos que, sem forma de juízo e sem mais informação da verdade, tenhais condenado uma filha de Israel? Julgai-a de novo, porque eles disseram um falso testemunho contra ela. Voltou, pois, o povo apressadamente, e os velhos disseram a Daniel: Vem e assenta-te no meio de nós, e instrui-nos, visto que Deus te deu a honra da velhice. Daniel disse ao povo: Separai-os longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido, pois, separados um do outro, chamou Daniel um deles e disse-lhe: Homem inveterado no mal, os pecados que cometias no outro tempo caíram agora sobre ti, que pronunciava juízos injustos e que oprimias os inocentes e que absolvias os culpados, apesar de eu, Senhor, ter dito: Não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois, se tu a vistes pecar, dize debaixo de que árvore os vistes unirem-se. E ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Daniel disse: Verdadeiramente mentiste contra a tua cabeça? Porque eis que o anjo de Deus, tendo recebido dele a sentença, te partirá pelo meio. E tendo feito retirar este, mandou que viesse o outro, o qual disse: Raça de Canaã, e não de Judá, a formosura seduziu-te, a concupiscência perverteu-te o coração. Era assim que fazias as filhas de Israel, as quais com medo concediam-se convosco? Porém, esta filha de Judá não sofreu a vossa iniquidade. Dize-me, pois, agora, debaixo de que árvore os surpreendeste quando estavam se unindo? Ele respondeu: debaixo de um carvalho. Daniel disse-lhe: verdadeiramente que também tu mentistes contra a tua cabeça? Porque o anjo do Senhor está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio e para te matar. Então toda a assembleia gritou em alta voz e bendisseram a Deus, que salva os que esperam nele. Levantaram-se contra os dois velhos, os quais Daniel tinha convencido por sua própria boca de terem dado um testemunho falso e fizeram-lhe sofrer o mesmo mal que eles tinham intentado contra o seu próximo, para cumprirem com a lei de Moisés. Mataram-nos, sendo salvo o sangue inocente naquele dia. Então Eucias e sua mulher louvaram a Deus por ter salvado Susana, sua filha, com Joaquim, seu marido, e com todos os seus parentes, porque se não ter achado nela coisa que ofendesse à honestidade, e daquele dia em diante Daniel tornou-se grande diante do povo. Agora vamos ao outro. Bel e o dragão. O rei Astíages foi juntar-se a seus pais e Ciro Persa sucedeu-lhe no reino. Capítulo 14. Ora, Daniel comia à mesa do rei, que o tinha levado em honra acima de todos os seus amigos. Entre os babilônios havia um ídolo chamado Bel. Gastavam-se com ele todos os dias 12 artabas de flor de farinha, 40 ovelhas e 6 ânforas de vinho. O rei também honrava este ídolo e todos os dias o ia adorar. Daniel, porém, adorava o seu Deus. O rei disse: Por que não adoras Bel? Daniel respondeu-lhe dizendo: Porque eu não adoro os ídolos, que são feitos por mãos de homens, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e que tem debaixo do seu poder todo o ser vivo. O rei disse-lhe: Não te parece a ti que Bel é um Deus vivo?
Tu não vês como ele come e bebe todos os dias? Daniel respondeu-lhe sorrindo: Ó rei, não te enganes. Esse ídolo é de barro por dentro e de metal por fora, e nunca comeu. Então o rei, todo irado, chamou os sacerdotes de Bel, e disse-lhe: Se vós me não disserdes quem é que come tudo o que se gasta com Bel, morrereis. Mas, se mostrardes que Bel é quem come tudo isso, morrerá Daniel, porque blasfemou contra Bel. Daniel disse ao rei: Faça-se segundo a tua palavra. Ora, os sacerdotes de Bel eram 70, sem contar as suas mulheres e suas crianças e os seus filhos. O rei, pois, foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes de Bel disseram-lhe: Eis que nós vamos sair. E tu, ó rei, manda pôr as viandas e dar o vinho e fecha a porta do templo e sela-o com o teu anel. E quando entrares pela manhã, se não achares que Bel comeu tudo, sem recuso morreremos, ou morrerá Daniel, que mentiu contra nós. Falavam assim com desprezo, porque tinham feito debaixo da mesa do altar uma entrada secreta. Entravam sempre por ali e comiam tudo. Logo depois que os sacerdotes saíram, mandou o rei pôr as viandas diante de Bel. Daniel, porém, mandou aos seus criados que lhe trouxessem cinza, que espalhou por todo o templo, na presença do rei, fazendo-a passar por um crivo. Ao sair, fecharam a porta do templo e, tendo-a selada com um anel do rei, retiraram-se. Os sacerdotes entraram durante a noite, segundo o seu costume, com as suas mulheres e filhos, e comeram e beberam tudo. O rei levantou-se ao romper da manhã, e Daniel com ele. O rei disse: Está intacto o selo. E ele respondeu: Está intacto, ó rei. Imediatamente o rei, tendo aberto a porta e vendo a mesa sem nada, exclamou em alta voz, dizendo: Tu és grande, ó Bel, e não há em ti engano algum. Daniel começou a rir, deteve o rei para não passar mais adiante e disse: Olha para este pavimento e considera de quem são estas pegadas. O rei disse: Vejo pegadas de homens, mulheres e de crianças. E o rei irritou-se. Então mandou prender os sacerdotes, suas mulheres e filhos, os quais mostravam-lhe as portinhas secretas por onde entravam para comer tudo o que estava sobre a mesa. O rei, pois, mandou-os matar e entregou o ídolo de Bel ao arbítrio de Daniel, que o destruiu a ele e ao seu templo. Havia também naquele lugar um grande dragão que os babilônios adoravam. O rei disse a Daniel: Eis que agora não podes dizer que este seja um Deus vivo. Adora-o, pois. Daniel respondeu-lhe: Eu adoro o Senhor meu Deus, porque ele é o Deus vivo. Este não é um Deus vivo. E tu, ó rei, dá-me licença e eu matarei este dragão, sem espada e sem vara. O rei disse-lhe: Eu te dou. Daniel, pois, tomou o pez. Pez é uma resina, gente. Gordura e pelos. Cozeu tudo junto e fez umas bolas que pôs pela boca do dragão, o qual arrebentou. Daniel disse: Eis o que adoráveis. Os babilônios, tendo sabido disto, indignaram-se fortemente e, tendo se juntado contra o rei, disseram: O rei tornou-se judeu, destruiu Bel, matou o dragão e mandou matar os sacerdotes. Eles, pois, indo ter com o rei, disseram-lhe: Entrega-nos Daniel, senão nós te mataremos, a ti e a toda a tua casa. Viu, pois, o rei que apertavam contra ele fortemente, e, constrangido da necessidade, entregou-lhes Daniel. Eles lançaram-no na cova dos leões, onde esteve 6 dias. Havia no lago 7 leões, os quais todos os dias davam 2 cadáveres e 2 ovelhas
mas por então não lhes deram para que devorasse a Daniel. Estava então o profeta Rabacuque na Judéia, tinha cozido um caldo e migado uns pães dentro de umas vasilhas. E ia levá-los ao campo dos seus ceifeiros que lá havia. O anjo do Senhor disse a Abacuque: leva à Babilônia essa refeição que tens para dares a Daniel, que está na cova dos leões. Abacuque respondeu: Senhor, eu nunca vi a Babilônia e não sei onde é a cova. Então o anjo do Senhor tomou-o pelo alto da cabeça, levantando-o pelos cabelos, levou-o com impetuosidade do seu espírito até a Babilônia, sobre a cova. Abacuque levantou a voz, dizendo: servo de Deus, toma a refeição que Deus te mandou. Daniel disse: tu, ó Deus, te lembraste de mim e não desamparaste os que te amam. E levantando-se Daniel, comeu. O anjo do Senhor reconduziu logo Abacuque ao seu lugar. Ao sétimo dia veio o rei para chorar Daniel. Aproximou-se da cova e olhou para dentro, e eis que viu Daniel assentado no meio dos leões. Então o rei deu um grande grito, dizendo: tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e mandou-o tirar da cova dos leões. Depois mandou lançar na mesma cova os que tinham maquinado a sua perdição, e foram devorados diante dele num momento. Então o rei disse: todos os que habitam em toda a terra temam ao Deus de Daniel, porque ele é o Salvador, que faz prodígios e maravilhas sobre a terra, e livrou Daniel da cova dos leões. Assim nós terminamos esses dois capítulos, esses dois livros chamados apócrifos, né? Que é o julgamento de Daniel e a morte e o dragão, Bel e o dragão, né? Depois nós vamos dar uma olhadinha no livro de Baruque. O que vocês podem me dizer aqui desses dois contos aqui que estão incluídos no livro de Daniel, inclusos no livro de Daniel? Entenderam? Querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Liminha, Wanda, um pouquinho antes de você começar a ler, apareceu uma imagem para mim muito bonita, muito linda. Aquela imagem do Cristo abrindo uma porta. Jesus, estava com aquele manto branco dele, todinho branco, com a mão direita, ele entreabrindo uma porta para entrar, e na mão esquerda estava aquele cajado redondo dele, né? Não sei se ele usava ou não, mas é na imagem, né? E ele colocou o pé direito no primeiro degrau e abrindo a porta. Muito luminoso, muito bonito, e ele todo de branco. Isso foi bem na hora que você estava começando a ler esse trecho. Graças a Deus. Lindo, lindo, lindo. Graças a Deus. Maravilha. Obrigado. Deus pague. Arlete? Graças a Deus. Nada, Liminha, gostei muito, as narrativas são ótimas, me deliciei com os dois e continuo dizendo, temos que confiar como eles confiaram em Deus. É isso daí, minha irmã. É isso mesmo, minha filha. Vale? Sim. É por isso que os evangélicos não aceitam essas histórias, porque para eles é só Jesus é que faz tudo, né?
Então, é uma história que, depois da história do dragão, a história do dragão Bel, né? Eles acham que aí não tem nada a ver, mas são histórias que mostram que aquele que confia em Deus, né? Que Deus é justo, é fiel, é maravilhoso. Deus é de verdade. Não é só que Deus é justo, Deus é de verdade, né? E dando esses exemplos, ele fazia com que aquele povo viesse a entender. E reparem bem que no finalzinho do livro está dito: e todos os que habitam, o rei dizendo, então o rei disse, todos os que habitam em toda a terra temam ao Deus de Daniel, porque ele é o Salvador, que faz prodígios e maravilhas sobre a terra, e livrou Daniel da cova dos leões. Então ele mostrou para o rei que tudo aquilo era idolatria, tudo aquilo era falso, que havia interesses por trás daquilo tudo ali, de que viviam os sacerdotes. E que o Deus dele, aquele que ele dizia que não era de idolatria, a quem ele adorava, era um Deus justo, fiel e verdadeiro, que não precisava de nada daquilo do homem, né? Pelo contrário, Deus é quem era pródigo em dar, em servir, né? E aí isso daí tudo concorreu para que o rei dissesse aquilo, se convertesse e ainda proclamasse, não só para o reino dele, mas para todos os reinos serem tementes e servirem a esse Deus único e poderoso, né? Que, aliás, se vocês repararem bem, lá do Velho Testamento, é só demonstrações poderosas de Deus. Aquele povo, como Deus diz várias vezes através dos profetas, eu vos tirei da terra do Egito com a mão poderosa, mostrando que ele tem poder e os outros não têm, os outros deuses não têm. Ele fez questão de criar 9 pragas naquele povo para depor contra os 9 deuses adorados pelos egípcios. Porque quando Deus diz, vai lá, porque aquele meu povo está clamando, Moisés, aí você vê que ele vai lá e diga para aquele povo, para o faraó, que eu, o Senhor, mandei que ele libertasse o povo. Aí Moisés vai. E aí, reparem bem que está escrito, e Deus endureceu o coração do faraó. Aí muita gente não entende, mas espera aí. Deus manda que Moisés tire o povo de lá, manda falar para o faraó, que estava cheio daquele povo, né? Tanto que os castigava, e ainda endurece o coração do homem lá para ele não deixar sair. É que o objetivo era para mostrar que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, não era apenas um Deus egípcio, um Deus dos outros povos. Era um Deus que tinha poder sobre os 9 deuses adorados pelos egípcios. Então, todos eles foram sendo quebrados. Então, quando o Nilo se transformou em sangue, que havia o Deus do Nilo, as pragas das rãs, as moscas, as doenças, as chagas, as tempestades, as noites escuras, né? E, por fim, o rei que decretou que matasse os primogênitos, e morreram todos os primogênitos egípcios, inclusive dos animais. Mas tudo aquilo que era do hebreu, as crianças hebreias e os animais dos hebreus, os primogênitos continuaram vivos. Era Deus mostrando o quanto ele era poderoso. E ao longo depois, nós fomos vendo através dos livros de Juízes, né? Depois o livro dos reis, depois o livro dos profetas, o que Deus fazia e fez por aquele povo. Que demonstrações maravilhosas Deus concebeu aquele povo, mas era um povo, como dizia Deus, e depois Jesus repetiu várias vezes, geração de servis, incircunciso de coração, sois como vossos pais, né? E ainda assim, ainda hoje, há quem negue tudo isso, mas é para mostrar que, como está escrito no Evangelho Eterno, lentíssimo é o desabrochar do Deus interno, o vício mais difícil de se perder é o vício da idolatria, porque vem de priscas eras, está enraizado dentro do homem, o vício que ele se enraizou, porque o que está mais enraizado dentro do ser humano, ou não digo mais, totalmente enraizado, é o próprio Deus.
Só que os homens aí, o homem com H maiúsculo, os humanos da Terra, né? Eles preferem buscar aquele Deus que está na superfície, né? Do que buscar aquele Deus que está na intimidade de tudo e de todos. Alguém queria comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Ô, Liminha, o interessante é que na primeira história chama muito a nossa atenção que por mais justo, por mais honesto, por mais puro que a pessoa seja, ela sempre está rodeada de maledicência, de concupiscência, né? E Sim, intenções. Então chama a atenção de que só o poder de Deus é que consegue iluminar tudo isso e mostrar o que é, né? Como ele se manifestou em Daniel. O interessante é isso. Você se puro, isso não quer dizer que você, e ter a presença de Deus em si, não quer dizer que você não vai ser traído, não quer dizer que você vai estar livre de toda a maledicência, de tudo. Para a gente tomar muito cuidado, né, com o que está à nossa volta. sem dúvida. Porque, veja bem, um dos mandamentos diz o quê? Não dar falso testemunho, né? É, e não desejar o que não é nosso. Ah, E não desejar o que é do próximo. No caso, a moça era esposa da outra pessoa e os velhos estavam cobiçando, né? também podemos colocar no 10º mandamento o não desejar o que é do próximo, estavam desejando a moça, né? E no testamento não dar falso testemunho, que é o que eles fizeram, e por causa É, disso eles foram assassinados, né? Foram mortos, por causa do primeiro que quiseram enganar, né? Segundo, porque a lei dizia que quando você ferir a lei, você era apedrejado, né? Era assassinado, tinha que pagar por isso. Porque ferir o menor mandamento da lei, como quem fere toda a lei. Era uma forma de Deus mostrar de uma forma intensa, né? Direta, que a lei era para ser respeitada, né? Era para ser ensinada do berço, pelas dos pais, os pais deveriam ensinar as crianças do berço a viverem a lei, para que dessem testemunho ao longo da vida, né? Reparem bem que quando começa a falar da Susana, eles diz que ela foi criada por pais tementes a Deus, né? Portanto, aqueles pais que ensinaram a ter uma vida decente, né? Aquilo que infelizmente hoje não se encontra mais no mundo, né? sim. Uhum. Os pais deixam os filhos serem criados de qualquer jeito, não se fala, não se põe uma criança mais para orar hoje, não se fala mais sobre Deus hoje, as crianças não têm mais respeito para com os pais, e a quem acaba educando as crianças é a sociedade. São professores ruins, quando vão ficando mais adolescentes, as más companhias, né? Porque nelas faltou o berço, né? Faltou a estrutura familiar, a educação, faltou o amor dos pais, e aí a sociedade, o mundo errado, torto, acaba educando essas crianças, e nós temos esses filhos rebeldes, que não querem mais trabalhar, que não querem mais ter responsabilidades, né? Em que os pais são obrigados a sustentá-los, a cuidar deles a vida inteira, e sob o peso da rebeldia deles, que não tem mais aquele respeito para com Deus, e nem para com o próximo, e menos ainda para com Deus, né? É muito triste isso. Então, vamos lá agora para o último livro, Baruch. Baruch quer dizer o bem-aventurado, próspero, feliz. Mas vamos fazer uma introdução, uma retrospectiva de quem é Baruch, né? A respeito de Baruch, associado ao ministério de Jeremias, só para lembrar, vocês estão lembrados que nós estudamos o livro de Jeremias? Quando Jeremias estava preso, tinha suas visões, alguém escrevia as profecias dele, estão lembrados? Ou não? Sim, estamos. Eu estou.
Então, esse daí é o Baruch. Ele tem um livro dele que é considerado um livro apócrifo, não é contado, se você olhar nos livros de vocês, da tradução do João Ferreira de Almeida, né, vocês vão ver que ele não se encontra lá dentro. Mas é um livro interessante. Então, vou fazer uma introdução a Baruch. A respeito de Baruch, associado ao ministério de Jeremias, temos notícias seguras no livro deste profeta, especialmente os capítulos 36, 43 e 45. Sabemos que aquele que foi arrastado à viva força pelos judeus rebeldes, juntamente com Jeremias, para o Egito. A do confronto de Jeremias, podemos deduzir que mais tarde retornou à Judéia, onde pôde ir à Babilônia para consolar os exilados. Ali, efetivamente, o encontramos no início do pequeno livro que traz o seu nome. Este compõe-se de 3 partes nitidamente distintas. Primeira parte, prece pública em prosa ritual. A nação em peso reconhece ter merecido tantas desgraças e o próprio exílio por causa dos pecados pessoais dos antepassados. Pede misericórdia e a cessação de tantos males. Segundo, elogio da sabedoria em elevado estilo poético, na lei divina, que é concretamente a mais elevada sabedoria. Está a verdadeira glória e a felicidade de Israel. O exílio foi causado pelo abandono das mesmas. Cumpre voltar à perfeita observância da lei. 3. Deplorada e amargura do exílio, anuncia-se a alegria do repatriamento em prosa cadenciada, que pelo fundo recorda Isaías no capítulo 40 ao 66. E pela forma, o estilo de Jeremias, oscilando frequentemente entre a poesia e a prosa. Como se vê, as 3 partes são ligadas entre si pelo fundo histórico do argumento e sucedem-se em certa ordem lógica. No tocante à qualidade literária e à composição, diferenciam-se, entretanto, notavelmente, de sorte que o exame intrínseco não oferece razões decisivas que abonem a unidade de autoria de todo o livro. O testemunho intrínseco dado ao texto para a atribuição a Baruch vale somente para a primeira parte, a qual está tão impregnada do fracasso de Jeremias, que negá-la ao secretário do profeta é o que de mais irrazoável possa haver. Menos rica, não isenta de contos com o livro de Jeremias. E a terceira parte, nada nos diz a respeito do belo poemeto central. Todas as 3 partes foram originalmente escritas em hebraico entre 582 a 540 a.C. Aproximadamente, provam as numerosas alusões ao exílio babilônico e os diversos equívocos das antigas versões explicáveis unicamente por uma leitura ou interpretação incorreta de uma palavra hebraica. Coisas que se notam igualmente em todas essas versões. O texto hebraico original, porém, foi perdido. Para nós, toma-lhe o lugar uma versão grega dos 70. Os 70 são as chamadas Septuaginta, né? Em segundo lugar, vem a Peshitta siríaca, que também deriva do hebraico. A Vulgata temos uma antiga tradução latina feita à base do grego e não retocada por São Jerônimo. Os judeus da Palestina excluíram Baruch do rol dos livros sagrados, e nisso foram seguidos também por alguns padres da Igreja da Antiguidade. Por todos os protestantes, acolheram-no ao invés dos judeus da diáspora, anexando-o ao livro de Jeremias no volume dos profetas maiores. Desta crença e costume tornou-se a herdeira a Igreja cristã, razão por que vemos desde o fim do século II os padres Atenágoras, Irineu, Clemente de Alexandrino citarem as palavras de Baruch com o nome de Jeremias.
nos cânones bíblicos da Igreja do Oriente e do Ocidente, nos séculos seguintes. Por mais das vezes, Baruque não é especificado como também as Lamentações, justamente porque compreendido com Jeremias, o cânon do Tridentino nomeia-o expressamente Jeremias com Baruque. Destaque elimina-se qualquer dúvida acerca do caráter divinamente inspirado desse opúsculo, tão breve com rico de doutrina, não lhe faltando mesmo algumas raras belezas literárias. Então, é um livro pequeno, constituído de 6 capítulos. Então, vamos fazer uma introdução histórica aqui, começando no capítulo 1. Eis as palavras do livro que escreveu Baruque, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Eucias, em Babilônia, no ano 5º a 7 do mês, no tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e a incendiaram. Baruque leu as palavras deste livro aos ouvidos de Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, aos ouvidos de todo o povo que viera para ouvir a leitura, e aos ouvidos dos grandes e dos filhos do rei, aos ouvidos dos anciãos e aos ouvidos de todo o povo, desde o menor até o maior de todos aqueles que habitavam em Babilônia, junto do rio Sodim, os quais ouviam, choravam, jejuavam, oravam na presença do Senhor. Juntaram dinheiro, conforme o pôde a mão de cada um, e enviaram-no a Jerusalém, a Joaquim, filho de Eucias, filho de Salom, sacerdote, aos sacerdotes e a todo o povo, que se acharam com ele em Jerusalém. Depois que Baruque recebeu os vasos do templo do Senhor, que tinham sido levados do templo para os restituir à terra de Judá, a 10 do mês de Sivan, vasos de prata de Sedecias, filho de Josias, o rei de Judá, tinha mandado fazer depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, aprisionou Jeconias, os príncipes e todos os grandes do povo da terra, e os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. E disseram: aí vos mandamos dinheiro, comprai com ele holocaustos e incenso e fazei oferendas e hóstias pelo pecado no altar do Senhor nosso Deus. Rogai-lhe pela vida de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e pela vida de Baltazar, seu filho, para que os seus dias sejam como os dias do céu sobre a terra, e para que alumie os nossos olhos, a fim de que vivamos debaixo da sombra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e debaixo da sombra de Baltazar, seu filho, e nos sirvamos muitos dias, e achemos graça na sua presença. Reparem bem, gente, quando ele diz aqui, rogai-lhe pela vida de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e da vida de Baltazar, seu filho, era uma coisa que Jeremias pregava, para que eles não fizessem oposição a Nabucodonosor. Pelo contrário, quisessem ser amigos de Nabucodonosor, amigos da Babilônia. Não queiram fazer guerra com ele, que vocês não podem. Mas eles quiseram peitar Nabucodonosor, peitar a Babilônia, que era um grande exército que havia dominado muitos povos, e acabaram sucumbindo, e acabaram sendo destruídos, e o templo destruídos, né? Não quiseram aceitar os conselhos do Jeremias, que, na verdade, eram os conselhos que Deus dava através de Jeremias, né, gente? Orai também ao Senhor nosso Deus, por nós mesmos, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, e o seu furor não se apartou de nós até este dia. Lede este livro que vos mandamos, para ser lido em alta voz no templo do Senhor em dia solene e em dia oportuno, direis. Confissão dos pecados e oração do povo. Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, mas a nós a confusão do nosso rosto, como está acontecendo neste dia toda Judá, e aos que habitam em Jerusalém, aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos sacerdotes, aos profetas, aos nossos pais. Nós pecamos diante do Senhor nosso Deus, e não cremos desconfiando dele.
Não lhe quisemos estar sujeitos. Não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos segundo os preceitos que ele nos deu. Desde o dia em que ele tirou nossos pais da terra do Egito, até este dia, temos sido rebeldes ao Senhor, nosso Deus. Dissipados, nos apartamos dele, para não ouvir a sua voz. E se nos tem pregado muitos males e maldições, que o Senhor predisse a Moisés, seu servo, o qual tirou nossos pais da terra do Egito, para nos dar a terra que mana leite e mel, como se vê no dia de hoje. Não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que ele nos enviou. Cada um de nós andou segundo o sentido e a inclinação do seu coração corrompido para servir a deuses estranhos, praticando más obras diante dos olhos do Senhor, nosso Deus. Bonita essa confissão, não, gente? Por isso, Senhor, no capítulo 2, por isso, Senhor, nosso Deus, cumpriu a sua palavra que tinha pronunciado contra nós e contra os nossos juízes, que julgaram Israel contra os nossos reis, contra os nossos príncipes, contra todo Israel e Judá, e que traria o Senhor sobre nós grandes males, quais nunca se tinham visto debaixo do céu, como os que vieram sobre Jerusalém, segundo o que está escrito na lei de Moisés, que o homem comeria as carnes de seu próprio filho e as carnes de sua própria filha. O Senhor entregou-os sob a mão de todos os reis que nos cercam para serem o ludibrio e um exemplo de desolação em todos os povos, por entre os quais o Senhor nos dispersou. Ficamos escravos e não senhores, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus e não obedecendo a sua voz. Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, mas a nós e a nossos pais a confusão de rosto, como se está vendo nesse dia, porque o Senhor predisse contra nós todos estes males que vieram sobre nós. Não fizemos súplicas diante da face do Senhor nosso Deus, para nos retirarmos, cada um de nós, dos nossos péssimos caminhos. O Senhor velou sobre os males e fê-los vir sobre nós, porque o Senhor é justo em todas as suas obras que nos mandou. Não ouvimos a sua voz para caminharmos nos mandamentos do Senhor, que ele nos tinha posto diante dos olhos. Agora, Senhor Deus de Israel, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão forte, com sinais e prodígios, com o teu grande poder, com o braço levantado, e adquiriste para ti um nome, como está vendo neste dia. Nós pecamos, temos procedido com impiedade, temos vivido mal ao Senhor Deus, contra todos os teus mandamentos. Aparte de nós a tua ira, porque ficamos poucos entre as nações e onde nos dispersastes. Ouve, Senhor, as nossas preces, as nossas orações. Livra-nos por amor de ti mesmo. Faz que achemos graça diante da face daquele que nos deportaram. Para que toda a terra saiba que tu és o Senhor nosso Deus e que o teu nome tem sido invocado sobre Israel e sobre a sua geração. Olha, Senhor, para nós, da tua santa casa, inclina o teu ouvido e ouve-nos. Abre os teus olhos e vê, porque os mortos que estão no sepulcro, cujo espírito foi separado de suas entranhas, não darão honra nem justiça ao Senhor. Mas a alma que está triste por causa da grandeza do mal, anda encurvada e abatida. Tem os olhos enfraquecidos, a alma faminta, e que te dá, ó Senhor, glória e justiça. Procede conosco, verso 27. Procede conosco, ó Senhor, nosso Deus, segundo toda a tua bondade, conforme toda a tua grande misericórdia.
como tinhas predito por meio do teu servo Moisés, no dia em que lhe mandaste escrever a tua lei diante dos filhos de Israel, dizendo: se não ouvirdes a minha voz, esta grande multidão de gente será reduzida a pequenos números entre as nações, para onde eu os dispersarei. Porque eu sei que este povo não dá ouvidos, pois é um povo de dura cerviz. Mas ele se converterá de coração à terra do seu cativeiro. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Dar-lhe-ei de um coração e entenderão. Ouvidos e ouvirão. Provar-me-ão na terra do seu cativeiro. E lembrar-se-ão do meu nome. Deixarão a dureza de sua cerviz e as suas maldades, porque se lembrarão do caminho dos seus pais, que pecaram contra mim. Conduzi-los-ei outra vez para a terra que prometi com juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Serão senhores dela, multiplicá-los-ei e não diminuirão. Farei com que eles outra aliança eterna, para que eu seja o seu Deus e ele seja o meu povo. E não removerei jamais o meu povo, os filhos de Israel, da terra que lhes dei. Capítulo 3. O discurso de Baruque. Versos 9. Ouve, ó Israel, os mandamentos da vida. Aplica os teus ouvidos para aprenderes a prudência. De onde vem, ó Israel? Estares tu na terra dos teus inimigos? Envelheceste em terra estranha? Contaminastes com os mortos? Estás confundido com os que descem ao sepulcro? É que abandonaste a fonte da sabedoria. Porque se tivesses andado no caminho de Deus, seguramente perseverias numa paz eterna. Aprende onde está a prudência, onde está a força, onde está a inteligência, para saberes ao mesmo tempo onde está diuturnamente da vida e o sustento onde está a luz dos olhos e da paz. Versos 29. Quem subiu ao céu, tomou-a e tirou-a das nuvens. Quem atravessou o mar, achou-a e trouxe-a de preferência ao ouro escolhido. Não há ninguém que possa conhecer os seus caminhos e nem que descubra as suas veredas. Mas aquele que sabe todas as coisas, conhece-a, descobre-a pela sua prudência. Aquele que criou a terra para sempre e que a encheu de gados e de quadrúpedes, aquele que envia a luz e ela vai, e que a chama e ela lhe obedece tremendo. As estrelas deram luz nas suas distâncias e alegraram-se. Foram chamadas e disseram: aqui estamos. Deram luz com alegria àquele que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro lhe é comparável. Ele achou todo o caminho da ciência e deu a Jacó seu servo e a Israel seu amado. Depois de tais coisas, foi vista sobre a terra e conversou com os homens. No capítulo 5, diz o seguinte: tira, ó Jerusalém, os vestidos do teu luto e da tua aflição, e enfeita-te de gala e da magnificência daquela glória sempiterna, que te vem de Deus. Deus revestir-te-á do manto duplo da justiça e porá sobre a tua cabeça um diadema de eterna honra. Porque Deus mostrará em ti o seu resplendor a todo aquele que está debaixo do céu. Porque o nome de Deus, que Deus te imporá, para sempre será
paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, ó Jerusalém, e põe-te no alto, e olha para o oriente, e vê teus filhos congregados, desde o sol levante até o poente, em virtude da palavra do santo, cheios de alegria, porque Deus se lembrou deles. Saíram de ti a pé, levados pelos inimigos, mas o Senhor os trará a ti conduzidos com honra, como filhos do reino. Porque Deus determinou aplanar todos os montes altos e os rochedos eternos, e encher os vales para igualarem com a terra, a fim de que Israel ande pela diligência para a glória de Deus. Assim os bosques, como todas as árvores de suave fragrância, farão uma sombra agradável a Israel por ordem de Deus. Porque Deus conduzirá Israel com júbilo à luz de sua majestade, com a misericórdia e a justiça que dele vem. E aí nós vamos ao 6º capítulo, que é um capítulo que é uma carta de Jeremias aos exilados. Cópia da carta que Jeremias mandou aos cativos, que pelo rei dos babilônios iam ser deportados para a Babilônia, a fim de lhes anunciar o que Deus lhe tinha mandado. Por causa dos pecados que cometeste diante de Deus, vós sereis levados cativos à Babilônia, por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Tendo, pois, entrado em Babilônia, estareis ali muitos anos e largo tempo, até 7 gerações. Depois disto, os tirarei de lá em paz. Mas agora vereis em Babilônia que são levados aos ombros deuses de ouro, de prata, de pedra e de madeira, pondo medo às gentes. Vede, pois, não suceda que vos torneis semelhantes no procedimento aos estrangeiros, de modo que temais estes deuses e vos deixeis possuir do seu temor. Quando virdes, pois, detrás e diante deles a multidão que os adora, dizei em vossos corações: Tu, Senhor, é que deve ser adorado, porque o meu anjo está convosco e ele mesmo terá cuidado das vossas almas. Porque a língua desses ídolos foi polida pelo escultor. Ele, apesar de dourados e prateados, são um puro engano, não podem falar. E assim como se fazem adornos para uma donzela apaixonada por enfeites, assim eles, depois de fabricados, se revestem com o ouro que recebem. Os deuses dele têm coroas de ouro sobre as cabeças, mas os sacerdotes despojam-nos do ouro e da prata e gastam-no em seus próprios usos. E ainda dão este ouro às prostitutas, enfeitam as meretrizes, e depois de terem tomado outra vez das meretrizes, adornam com ele os seus deuses. Estes não se defendem da ferrugem e nem da traça, e depois de os terem revestido da púrpura, limpam-lhes o rosto por causa do muitíssimo pó que se levanta no lugar onde estão. Eis um que tem um cetro na mão, como um homem, à maneira de um juiz da província, mas não mata a quem o ofende. Eis outro que tem na mão uma espada e um cutelo, mas não se pode livrar de si mesmo da guerra e nem dos ladrões. Ficais sabendo por isso que não são deuses, portanto, não os temais. Muito linda essa colocação aqui, hein, gente? Porque assim como uma vasilha se quebra... Alô? Quem falou? Opa, caiu? Não. Alô? Você está me ouvindo, Liminha? Agora eu estou ouvindo, pode falar. Não, é que estava desligado. E eu ia falar que a colocação foi muito linda mesmo. Ah, sim, tá bom.
É que aqui está chovendo muito, sabe? Não sei se vocês estão Aqui ouvindo também. bem. Aqui está caindo o mundo. Aqui também. Aqui está caindo o mundo e a lua também, viu? Porque assim como uma vasilha se quebra, fica inútil para o homem, tais são os seus deuses. Colocados numa casa, os seus olhos enchem de pó, levantado pelos pés dos que entram. E assim como se fecham as portas, aquele que ofendeu o rei, ou um morto que foi levado ao sepulcro, do mesmo modo seguram os sacerdotes as portas com fechaduras e ferrolhos, para que não sejam despojados pelos ladrões. Acendem-lhes as lâmpadas, e em grande número, mas não podem ver nenhuma, porque são como as vigas de uma casa, e dizem que as serpentes que saem da terra deslambem os corações quando os roem a eles, e os seus vestidos, sem que os sintam. Negros se tornam os seus rostos com o fumo que se eleva da sua casa. Bem colocada essa posição aqui, esse dizer aqui. Negros se tornam os seus rostos com o fumo que se eleva na sua casa. Sobre o seu corpo e sobre a sua cabeça voam os mochos, as andorinhas e outras aves, e também os gatos andam sobre eles. Por isso sabei que não são deuses, e portanto não os temais. Também o ouro que eles têm é para adorno. Se alguém lhes não limpar, a ferrugem não reluzirão, pois nem ainda, quando os fundiam, o sentiam. Por alto preço são comprados e não há neles espírito de vida. Não tendo pés, são levados aos ombros, mostrando aos homens a sua vileza. Sejam também confundidos os que o adoram. Por isso, se eles caírem em terra, não se levantam por si mesmos, mas pôr-lhe-ão diante como os mortos as oferendas. Os seus sacerdotes vendem essas oferendas e fazem delas um mau uso. As suas mulheres tomam também delas e não dão coisa alguma nem aos enfermos nem aos mendigos. As mulheres grávidas e no seu estado de impureza tocam os sacrifícios deles, sabendo vós, por estas coisas, que não são deuses. Não os temais. Porque lhes chamam, pois, deuses? Porque as mulheres fazem oferendas a estes deuses de prata e de ouro e de madeira. E nas suas casas estão assentados os sacerdotes, tendo as túnicas rasgadas e as cabeças e as barbas raspadas e suas cabeças descobertas. Rugem fazendo alaridos diante dos seus deuses, como no festim do morto. Os sacerdotes tiram-lhe os seus vestidos e com eles vestem as suas mulheres e os seus filhos. E ainda que lhes faça algum mal ou algum bem, não podem dar o pago. Nem pode pôr um rei e nem tirá-lo. Nem tampouco podem dar riquezas e nem retribuir o mal. Se alguém lhes fizer um voto e não o cumprir, nem disto se queixam. Não livram ninguém da morte, nem defendem o fraco do mais poderoso. Não restituem a vista ao cego, nem livram o homem da sua necessidade. Não se compadecerão da viúva e nem farão bem aos órfãos. Esses seus deuses são semelhantes às pedras do monte, sendo feitos de madeira, de pedra, de ouro, de prata. Os que o adoram serão confundidos. Como se podem pensar ou dizer que são deuses? Porque os próprios caldeus os desonram quando sabem que alguém não pode falar. Porque é mudo, apresentam-no a Abel, pedindo-lhe que lhe dê a fala, como se os que não têm movimento pudessem sentir. E eles mesmos, quando se desenganam, os abandonam, porque os deuses são insensíveis. Mulheres cingidas de corda estão assentadas nos seus caminhos,
queimando caroços de azeitonas. E quando alguma delas, atraída por algum passageiro, dormiu com ele, lança em rosto a sua vizinha que ela não fora julgada digna de honra, como ela, e nem a sua corda se romperá. Todas as coisas que se fazem em honra destes deuses são falsas. Como se pode pensar ou dizer que são deuses? Os estatuários e ourives foram feitos. Nenhuma outra coisa serão, senão aquilo que querem que sejam os sacerdotes. Os mesmos artífices que os fazem não são de muita duração. Como podem, pois, ser deuses aquelas coisas que por eles mesmos foram fabricadas? Não deixam senão engano e opróbrio aos que hão de vir depois. Porque quando sobrevém alguma guerra ou algum desastre, consultam os sacerdotes entre si, onde se hão de esconder com os seus deuses. Como se pode, pois, crer que são deuses os que nem se pode livrar da guerra e nem defender-se das calamidades? Por quê? Como eles são de madeira, dourados e prateados, vir-se-á a saber um dia, por todas as nações e reis, que são falsos. Ver-se-á claramente que não são deuses, mas obra de mão dos homens, e não há neles operação alguma divina. Por onde se pode saber, pois, que não são deuses, mas obra das mãos dos homens, e que não há neles operação alguma divina. Não põe rei em país algum, e nem dão chuva aos homens. Não decidirão as contendas e nem livrarão as províncias da opressão, pois nada pode com as gralhas que voam entre o céu e a terra. Pois se o fogo se atear na casa desses deuses de madeira, de prata e de ouro, os seus sacerdotes fugirão e se livrarão. Mas eles, como as vigas do meio das chamas, serão queimados. Não resistirão a um rei em tempo de guerra. Como se pode, pois, pensar ou admitir que são deuses? Não se poderão defender dos ladrões, e nem dos salteadores dos deuses de madeira e de pedra, dourados e prateados, porque aqueles podem mais do que eles, e os despojarão do ouro, da prata, dos vestidos de que estão cobertos, e se irão com eles a outros deuses. Não se poderão valer de si mesmos. Vale, pois, mais ser um rei que ostenta as suas forças, uma vasilha útil em uma casa com a qual se contente o que a possui, ou uma porta em qualquer casa que guarda o que há dentro dela, do que ser um destes falsos deuses. O sol, por certo, a lua e as estrelas, sendo resplandecentes e destinados por vários usos, obedecem a Deus. Da mesma forma, o relâmpago, quando fuzila, deixa-se ver, e o vento sopra por todas as regiões. As nuvens, quando por Deus lhes são mandadas, que corram todo o mundo, cumpre o que lhe é mandado. O fogo também, enviado de cima para que consuma os montes e os bosques, faz com que lhe foi ordenado. Mas estes que assemelham a nenhuma coisa destas, nem em beleza e nem em poder, porque não se deve pensar em dizer que eles são deuses, visto que não podem nem fazer justiça e nem valerem coisa alguma aos homens. Por isso, sabendo que não são deuses, não os temais, porque eles não amaldiçoarão e nem abençoarão os reis, nem tampouco mostrarão no céu aos povos e sinais dos tempos, nem brilham como o sol, nem alumiam como a lua, mas o que eles valem os animais, que podem refugiar-se debaixo de um coberto e ser úteis a si próprios. E nós, pois nos pois manifesto que de nenhuma maneira são deuses,
Portanto, não os temais. Porque assim como um espantalho em um meloal o não guarda, assim são os seus deuses de madeira, de prata e de ouro. São como o espinheiro branco em um jardim, sobre o qual vêm pousar todas as aves. Assemelham-se até a um morto, lançado nas trevas dos seus deuses de madeira, de ouro e de prata. Pela púrpura escarlate, que a traça rói em cima deles, sabereis claramente que não são deuses. Eles mesmos, por fim, serão comidos e tornar-se-ão o próprio de um país. O homem justo, que não tem ídolos, vale mais do que eles, porque estará longe dos opróbrios. Graças a Deus, assim termina o livro de Baruque. Muito linda essa colocação que o Jeremias faz para o povo a respeito dos ídolos, né? Ele explica detalhadamente, só aceita, só quer se transformar em idólatra quem quiser, né? É. Por falta de conhecimento, não tem o que duvidar. Ele explica, faz colocações profundas, diretas, que não tem dúvida nenhuma. O que vocês entenderam do livro de Baruque? Vocês gostaram? Querem acrescentar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Não, eu acho que deu para entender a finalidade perfeitamente. Bom, com isso, minha gente. Wanda, você quer dizer alguma coisa, Guilherme? Não, não tem muito profundo, não tenho nada a acrescentar. Guilherme? Bom, assim nós terminamos o Velho Testamento. Agora eu pergunto a vocês, ao longo desses anos, né, porque faz anos que nós estamos estudando o Velho Testamento, o que é que vocês entenderam, o que é que vocês escolheram, o que é que vocês mais gostaram, o que é que vocês gostariam de acrescentar no comentário? Wanda, Arlete, Guilherme? Sim, sim, correto. Arlete? Ah, desculpe, perdão. Sim, Arlete? Sabe o que mais me preocupa? Fale. É que com todos esses ensinamentos, com todas essas profecias, com todo esse preparo que foi dado, Jesus ainda foi tratado daquele jeito. Então, na realidade, eu acho que nós temos muito, muito, muito ainda que aprender
e muito que ler os exemplos. Eu acho que esses exemplos são tão simples, mas de uma confiança, de uma coisa assim tão absoluta. O rei Davi, para mim, é meu ídolo. Desculpa a palavra, mas eu quero dizer assim, é que ele era total confiança em Deus, total confiança. E eu acho que é uma presença muito forte nesse aspecto de exemplificar o acreditar em Deus e realmente se fortalecer e se amparar nele em todos os momentos de vida. Tem coisas lindas, mas eu não sei, para mim, esse foi muito lindo. O que para mim bateu muito forte. Judite foi muito lindo, para mim também bateu muito forte. A Susana mesmo, eu acho que são exemplos assim que a gente não podia deixar, ninguém tinha que não ler, não aprender, não ter a explicação como você deu para a gente, para poder se nortear na, Correto. na encarnação. Porque ao longo desses capítulos todos, na verdade são 39 capítulos, e na Bíblia dos evangélicos, e 46 nas dos católicos, a gente vê uma coisa neste povo: rebeldia. Eles tinham dentro de si uma aversão a aprender com Deus. E dentro deles morava um quê de ser avesso a tudo aquilo que fosse divino. É claro que precisamos tirar as exceções, né? Os trabalhadores, os profetas, os sacerdotes bons, né? Porque nós lembramos da história de muitos sacerdotes errados, criminosos até. Mas representam um pequeno número. A grande maioria, como Deus já disse lá no comecinho, é um povo difícil. Então, Deus já sabia como este povo iria se comportar. Nós vimos lá no livro, aqui neste livro, que ele faz menção a Moisés, quando descreveu como este povo iria se comportar. E ele não errou em nada. Então, como é que já se sabia de como esse povo iria se consertar? Você tem que pensar que existe reencarnação. Tem que ter consciência de que este povo, que é o povo oriundo de um outro mundo, às vezes eu me pego pensando o que este povo deve ter feito lá em Capela, que aqui na Terra foram obstinados no erro, na idolatria, né? Imagine lá no mundo deles, antes de 500 mil anos, o motivo por que eles foram banidos de lá. E vieram para uma terra aqui para aprender, para que eles fizessem a catarse interior. E aí a gente entende por que Deus colocou um Moisés e um Jesus para gerir esta humanidade. Ou melhor dizendo, por que Deus colocou neste planeta este povo sob a tutela desses dois? Porque tem que ter muito conhecimento, muita paciência, como o mestre dizia, ninguém mais foi temperante com o erro humano do que Moisés e Jesus, né? Porque para gerir essa humanidade do jeito que foi, do jeito que ainda é, tem que ter tamanho espiritual para isto. E a gente tem que pensar que isso é uma lição de Deus para todos nós também. Porque qualquer dia poderemos vir a ser convidados por Deus a ser gerentes de alguma humanidade. Vamos encontrar humanidades iguais, piores talvez até,
A gente tem que aprender com esses espíritos a ter aquela consciência de justiça, né? De autoridade, de poder, né? E, acima de tudo, de amor, né? Como Jesus nos legou, dizendo: Deus os puniu de toda forma e vocês não mudaram. Então, eu agora venho vos trazer o amor para vos transformar. E, de fato, reparem bem, que o amor de Jesus, o amor de Deus que ele se expressava, né? Transformou grande parte da humanidade, né? Se hoje uma grande parcela da humanidade é boa, é porque aprendeu com Jesus, né? É, Então, nós temos de um lado o chicote e do outro o coração. e nem assim aprendemos ainda, viu? Continuamos rebeldes, continuamos intolerantes. Meu Deus, uma grande parte se melhorou. É, melhorou sim. Uma grande parte melhorou. Infelizmente, ainda existe aqueles que ainda são rebeldes, mas um dia se transformarão, serão melhores. Mais alguém queria comentar alguma coisa, dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa? Sim. Ah, tenha certeza que isso é fácil no mundo espiritual. Um dia, quando você desencarnar, existe no plano espiritual aquelas bibliotecas com toda a história. Inclusive, tem locais em que você entra e você assiste numa tela a história da humanidade, a história dos vultos, visto em imagem e som, de um modo perfeito, como se fosse um filme, um cinema, e de forma fidedigna. Porque é a história psicográfica, psicométrica, perdão, dos fatos e dos personagens. Você acessa qualquer livro ou qualquer. Em 1939, quando você lê O Nosso Lar, repare bem que lá no nosso lar, no terceiro céu, já existia computadores, em que a pessoa acessava lá e ficava vendo o que ele queria. Imagina hoje, lá naquele terceiro céu, e quem merecer parar num céu maior ainda, com recursos muito maiores, com tecnologias espirituais, material naquele nível, e poderes espirituais maiores ainda, o que é que impede do espírito vir a saber e conhecer? Nada. Quando o espírito tem tamanho, ele pensa em alguma coisa, em alguém, ele vem na mente dele a imagem, o som, o cor, o cheiro, o fato. Ele descreve quem é o espírito, quem foi, por onde andou, como fez, as encarnações que teve. É claro que tem que ter um certo nívelzinho para cima, porque senão ficar ao resto do chão ou ficar espiritualmente num plano que é como a Terra, você continua contando com as mesmas limitações da Terra, né? Então, para merecer para um plano superior, em que esses valores todos, digamos assim, sejam normal, de fácil acesso, em que você pode consultar isso, pesquisar, estudar, vislumbrar e assistir, como se assiste aqui na televisão. Você liga aí a televisão a cabo, principalmente, e eles contam a história da humanidade, a história do mundo, a história dos personagens, a biografia dos personagens, o filme. Você vai assistir tudo isso aí de forma original, vai ter consciência, e se você tiver tomado parte naquele personagem, você participa na tela como alguém que esteja vendo aquilo, como um ator participante daquele contexto. Ainda tem essa graça ainda, em que você pode tomar parte daquela visão como se fosse um personagem.
Então, vamos pedir a Deus para que nós aqui, apenas 4 pessoas encarnadas, e graças a Deus, um grande número de espíritos conosco compartilhando os seus ensinos, os seus pensamentos, as suas memórias. E graças a Deus nos honram com a presença, esse sol maravilhoso sobre todos nós, encarnados e acima de todos os desencarnados. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Senhor, pedimos tuas bênçãos sobre os teus filhos neste mundo, Senhor. A humanidade inteira, Senhor, como foi dito ainda agora, constituída de espíritos conscientes e inconscientes, espíritos errados e outros menos errados, Senhor. Um grupo, uma parte dela que te busca, Senhor. Uma parte dela que te busca de coração, Senhor. Uma parte dela que te busca com entendimento, Senhor. Uma parte que te busca com toda a alma. E uma parte, ainda infelizmente, Senhor, que te busca de forma mecânica. Aquele sentido, como está dito no Velho Testamento e depois no Novo, não tem aquele temor de Deus. O que é temor de Deus? É falar de Deus com respeito, falar com Deus na consciência, sabendo que Deus está dentro, não está fora, e que Deus nos ouve e que nos dá segundo o nosso merecimento. Era assim que era enquadrado, qualificado, colocado a expressão temor de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos pelo nosso mundo, pela tua humanidade. Nós te pedimos por essa nação, Senhor, que passa por um momento muito difícil, em que teus filhos, Senhor, clamam por justiça, clamam pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Temos pedido pelos governantes do mundo, Senhor, que administrem essas nações, homens e mulheres, Senhor. E repito sempre, sempre cheios alguns, e muitos até, de muito orgulho, muito egoísmo, muito personalismo, que pedimos a tua bênção, Senhor. Que eles possam despertar deste pesadelo em que vivem e que podem chafurdar a terra num mundo de dor, de lágrimas, de sangue. Mais do que já existe, Senhor. Gerando ódio, discórdia, rancores. E esses ódios podem levar séculos e até milênios para serem dissipados. Senhor, queremos te pedir pelo nosso irmão, o presidente desta nação, o nosso irmão Bolsonaro, o nosso irmão que agora está no governo, General Mourão, e aos espíritos que os assistem, ao espírito nosso irmão, Mael, que é o comandante espiritual desta nação, Senhor. Queremos pedir tuas bênçãos sobre todos eles. A tua graça misericordiosa, Senhor. A tua mão poderosa, como se vê lá no Velho Testamento, que tudo pode, que tudo faz. Tua mão de justiça, Senhor. Tua mão de consolo e de amor. Que pedimos por toda a humanidade e pelos teus filhos neste mundo, Senhor. Viu alguma coisa, Wanda? Muitos grupos chegando para se reabastecerem e seguirem viagem, e agradecendo as preces e as orações que aqui foram feitas
que eles buscavam a luz e conseguiram um porto seguro para continuarem nos seus caminhos de socorro. Ao mesmo tempo, a nossa Mãe querida, derramando seu manto de estrelas, o seu sorriso de compreensão e doçura, olhando para o filho aquecendo com a cabeça, derramando luzes, luzes e mais luzes de amor, de perdão, de benevolência, de resiliência, tudo em forma de luzes e os espíritos, todos, agradecendo a Mãe Maria por toda a oportunidade que estão tendo neste momento de readquirirem a consciência de um amor e de um trabalho maior, em nome do Cristo e de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Arlete? Graças a Deus, Liminha, eu nada vi, a não ser os encarnados. Mas Graças a eu Deus. quero, do fundo do meu coração, agradecer a Deus por esta oportunidade que nós estamos tendo de aprender e pedir a Ele que, quando a Bíblia terminar, possamos continuar com outros livros, com outras formas de estudar outras pessoas que nos ajudam, como o Evangelho do Mestre, Oswaldo Polidoro, outros livros dele, porque isso alimenta a nossa alma de uma forma, nos faz tão bem, nos ajudam a entender as coisas, Liminha. E hoje eu estava ouvindo você falar sobre todos os sinais, ainda o Guilherme falou, achei tão interessante que o rapaz lá que fez o caldo foi pego pelos cabelos e levado lá na jaula dos leões onde Davi estava. E eu, na minha ignorância, falei, Deus, por que hoje não dá mais para ver sinais como esses? Para ajudar o nosso momento vivido aqui por todos nós. Eu quero agradecer a Deus e dizer que eu confio na justiça dele, eu confio, e eu não acredito que o país, que essa pátria do Evangelho vai ser jogada na mão desses irmãos que ainda estão tão perdidos, tão perturbados por todas essas formas de orgulho, de vaidade, de mandonismo, de prepotência do mundo e que estão agindo de uma forma tão errônea contra si mesmos em primeiro lugar, que isso vai ficar aqui dessa forma. Eu quero agradecer a Deus por toda a ajuda que já foi dada e pedir a Ele que continue ajudando a nossa pátria e que os homens que detêm esse poder nas mãos agora, ainda até a meia-noite de hoje, possam fazer alguma coisa em benefício da nossa pátria. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Herme?
a Deus. Eu, Então, vamos pedir bênçãos. Fale, Wanda. eu faço minhas as palavras dos dois também, e que eu espero poder merecer todos esses ensinamentos que você, através dos mentores, através do plano maior, estão repassando para nós, e que eu consiga realmente, integralmente ou em parte, fazer por merecer e fazer em atos e atitudes tudo aquilo que até hoje a gente viu e a gente não fez nada. Eu quero tentar fazer a minha parte de todo o coração, graças a Deus. Deus. Vamos pedir, portanto, bênçãos divinas a Deus. Oremos. Ó Pai nosso da inteligência, Pai nosso que és o céu, plenitude divina onipresente, onisciente, onipotente, origem, sustentação e destinação do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. Teu nome é santo, por si mesmo é, acima de opções humanas, felizes ou não. E os teus filhos, quando tiverem desabrochado as latentes virtudes divinas, e se tornado espírito e verdade como tu és, disso terão certeza. Em teu reino onipresente, onisciente, onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude. E em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desabrocharam as latentes virtudes divinas, e como unos totais, gozarão de tuas divinas glórias por ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entendam ou não, os teus filhos ainda inconscientes, tramitam no seio de tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra. E oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem outro de sofrer a miséria, a fome e a nudez. Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos e venham de fato a conhecer a verdade e a praticar o bem. E assim deixem de cometer tantos erros e crimes, pelos quais terão de responder até o último ceitil. Como em tua divina onipresença prevalece o poder e a justiça e a glória. Faze, Senhor, que teus filhos assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser em breve aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos. Porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para que tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas, graças a Deus. Portanto, vamos pedir bênçãos divinas a Deus, lembrando os nossos irmãos, os trabalhadores, os anjos, os mensageiros, as legiões angélicas e mensageiras, essa comunidade de espíritos que aí se apresenta, grande, gigantesca, espíritos, companheiros, amigos, trabalhadores, que vêm participar, ouvir, aprender, ensinar, inspirar, guiar, instruir. A esses nossos irmãos, Senhor, te pedimos bênçãos para todos eles. Os nossos anjos da guarda, os guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho. Nero, Maria Madalena, Maria Conga, o Gandhi, o Sócrates, Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais,
o evangelista e toda a mensageria divina. Jesus, divino mestre, divino amor, filho amado Jesus, príncipe da paz Jesus, irmão amado de todo o coração. Ao profeta Elias, ao profeta Elias, por quem Deus entregou a lei, a poesia, Deus, o evangelho eterno. Ao Espírito que representa Deus na galáxia. E o sagrado de tudo e de todos. Senhor, te agradecemos de coração por tudo, Senhor. Com muito amor te agradecemos, Pai Santo, por tudo que nos deu, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos dará no porvir, Senhor, desde que façamos por merecer. Muito obrigado por tudo. De coração, meu Deus, te amamos e te buscamos. Obrigado, Senhor. Guilherme? Alete? Nada vi, graças a Deus. Wanda? Desculpa, aham. Não, eu fico tão maravilhada, porque são tantas luzinhas lindas, lindas, maravilhosas, como que se elas tivessem elas estão acompanhando uma sinfonia, só pode ser isso dizer, celestial, gente. Essas luzinhas, elas são assim, elas vão derramando gotas de amor, de carinho, de pureza, de humildade. E essa música é como o Liminha e as outras pessoas dizem, não dá para a gente colocar em palavras, porque é tão doce, é tão delicado, é uma delicadeza e uma pureza tão grande, e elas vão saindo de todas as luzinhas e vão inundando o ambiente todo, fazendo de tudo para aquietar, para amainar, para florescer a confiança, a fé, a dedicação, sentindo sempre o carinho de nossa mãe, a tolerância do Pai e o amor do Filho Jesus. Graças a Deus. Graças em sendo aqui, Senhor. Que somos gratos por tudo que nos deu, por tudo que nos tem dado, Senhor, por tudo que nos dará no porvir, Senhor. Senhor, te agradecemos o fato de hoje estarmos findando os teus ensinos, a história dos teus filhos do Velho Testamento neste ano. Esperamos, Senhor, para o ano que se inicia daqui a algumas horas, estarmos, Senhor, ao longo do ano que há de vir, mais uma vez, procurando aprender, estudar, ensinar, passar à frente os teus ensinos, o teu recado, Senhor, aos teus filhos deste mundo. De coração, Pai Santo, muito obrigado. Muito agradecidos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Com muito amor, muito obrigado por tudo. Gente, obrigado por tudo. Deus vos abençoe. Feliz ano novo para vocês. Deus pague por tudo. E Deus os encha de cada vez mais de luz, de graça, de glória. Um beijo em vossas almas. Deus abençoe a todos de coração. Felicidades.
Deus abençoe. E obrigado pela ponte que se fez presente. Muito obrigada. Graças a Deus, a você, o Guilherme, e a toda essa turma gostosa que participa de tudo. Feliz Graças a ano novo.